Olá pessoal, bem-vindos a mais uma webconferência, agora da disciplina de Sistemática Vegetal para o curso de Ciências Biológicas. Aqui ao meu lado eu tenho a professora Priscila Antunes Chamni, espero ter falado corretamente o sobrenome, né? Que foi professora de vocês durante toda essa disciplina e que hoje, né, vai bater um papo aqui com a gente e também repassar algumas coisas da unidade, das unidades da disciplina, né, que vai colaborar, né, com vocês para a realização da prova e até mesmo para tirar dúvidas que tenham eventualmente ficado no decorrer dessa trajetória aí, tá? Então, primeiro de tudo, quero saudar a professora. Professora, muito obrigado pela sua vinda até o nosso estúdio. Imagina. Tá Eu certo? que agradeço. Bom, então, pessoal, como é que vai funcionar? Eu vou passar a palavra para a professora, ela vai fazer algumas considerações sobre cada uma das unidades, né? E enquanto isso, eu vou pedindo para que vocês enviem as suas perguntas, que eu vou receber aqui, né? E, na medida do possível, né, no momento mais adequado, eu vou repassar para a professora, ok? Então já podem ir enviando as suas perguntas, nós já temos algumas aqui também já separadas, que na medida do possível nós vamos dando sequência a essa conversa, ok? Bom, então, professora, mais uma vez obrigado e, por favor, fique à vontade para fazer a sua explanação. Eu que agradeço. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Bom, então a gente vai ver revisar alguns conteúdos, né, para a nossa primeira prova de Sistemática 1. Bom, então esses conteúdos, eles são referentes às primeiras unidades, né, aquelas sobre a introdução à sistemática, então aquela unidade que fala sobre o que é sistemática, qual que é a sua importância, né, qual que é a diferença entre a sistemática e a taxonomia, que são duas disciplinas, né? Duas áreas que estão caminhando junto. A sistemática é aquela área que estuda as características, né, semelhantes à origem dos organismos e tenta classificá-los e tenta ordená-los. Aí então a gente tem a taxonomia, quando a gente agrupa os diferentes organismos, né, de acordo com as suas características. A gente vai falar um pouquinho também sobre a teoria endossimbiótica, que é muito importante para a nossa disciplina. Então, a gente acredita que todas as algas que a gente está estudando ali ao longo da nossa disciplina, elas tiveram origem a partir dessa teoria. Vocês já viram um pouquinho da teoria endossimbiótica lá na Biocell, quando a gente vê a origem da célula eucarionte, que é aquela célula que possui núcleo, material genético, né, envolto por membrana, então ela está num compartimento separado, e a partir dessa célula eucarionte a gente tem essa diversidade de células animais, células vegetais. E as nossas algas aqui, então, elas também tiveram origem a partir dessa teoria, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Ainda a gente tem os ciclos de vida, né, as formas de reprodução, então essas algas, elas são seres que têm várias formas de se reproduzir, então elas podem se reproduzir assexuada ou sexuadamente, então ali nessa unidade vocês viram todas essas características. Qual que é a diferença da reprodução assexuada com assexuada, né? Reprodução sexuada envolve células haploides, formação de gametas, né, ou na verdade, ocorre as células são formadas a partir da meiose. Então, sempre que tem reprodução sexuada, tem que ter meiose. Na reprodução assexuada, não envolve meiose. As células se dividem por mitose e originam um novo indivíduo a partir de células mitóticas. E aí a gente começa a entrar nas características de cada grupo, né, de algas que a gente estuda. Então, a gente começa lá da mais primitiva, que são as cianobactérias, aquelas algas, né, que são chamadas algas azuis, mas, na verdade, elas são bactérias fotossintetizantes. Algumas características principais, né, que elas, então, realizam a fotossíntese e conseguem produzir o seu próprio alimento, né, a partir da energia solar. Aí a gente tem as características básicas, né, das algas verdes. Então, o que caracteriza uma alga verde? Então, toda alga verde, ela tem que ter clorofilas A e B, por isso que elas são chamadas de verde, né? Esses pigmentos refletem a cor verde. Esse é um grupo extremamente diversificado, é um dos maiores é o maior grupo de algas em termos de diversidade, né, de tipos de reprodução, formas, a morfologia do talo. Então, existem algas verdes unicelulares, filamentosas,
coloniais, né? Até aquelas algas que são mais parecidas com as plantas terrestres. Então, tanto acredita-se que a partir das algas verdes é que originou lá uma linhagem de células para a gente ter as células, as plantas terrestres, né? As plantas vasculares. E, por último, o nosso conteúdo da primeira prova, a gente encerra com algas vermelhas, que são as rotófitas. Também, características básicas das algas vermelhas, vocês viram que acredita-se que a alga vermelha, assim como a alga verde, né, surgiram de uma endossimbiose primária, então elas originaram a partir de uma célula eucarionte, fagocitou, ou seja, englobou uma cianobactéria, e essa cianobactéria não foi digerida, a gente vai complementar isso, e originou tanto a alga verde quanto vermelha, né? As algas vermelhas, então, são chamadas de vermelhas porque elas têm o pigmento que mascara ali a clorofila, que são as ficobilinas, que dão essa cor vermelha para elas, e que são muito utilizadas tanto na culinária quanto na indústria, né? O famoso agar, que é muito utilizado nos laboratórios como meio de cultura, o pessoal que é vegetariano, né? Para fazer gelatina, usa o agar, que vem das algas vermelhas. Então, esses são os conteúdos, né, que vocês estão estudando aí, que vão estar na nossa primeira avaliação, que vai ser aí nas próximas semanas. Tá certo, então, professora. Obrigado pela fala. Então, já faço o convite, né, para que todos comecem já a enviar as suas perguntas. Já estou recebendo algumas aqui. E aí, então, eu vou repassar para a professora. Tá? Eu vou começar com uma que chegou agora, professora, da Carla Dalzotto. Ela pergunta: eu gostaria que a professora explicasse sobre as regras de nomenclatura quando manuscrito. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Isso, então, basicamente as regras de nomenclatura, elas devem ser, né, quando a gente vai citar nome científico. Então, a gente sabe que todo organismo, ser vivo, seja animal, seja vegetal, tem um nome científico, para que ele seja específico, né? Existem os nomes vulgares, que cada local tem um nome, mas na comunidade científica, né, uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, a gente tem que, se a gente quiser falar da mesma espécie, seja animal ou vegetal, então a gente utiliza o nome científico. Quando a gente está digitando, né, a regra básica é, no nome científico, ele vai ser formado pelo gênero, né, que é comum para aquelas espécies que pertencem àquele gênero, e o epíteto específico, que vai ser específico para aquela espécie. Então, por exemplo, Homo sapiens. Homo é o nome, é o gênero, sapiens, né, é o epíteto específico para a espécie aqui humana. Isso, se a gente estiver digitando, ele tem que ser itálico. Ok. Tua dúvida, né? Se eu estou escrevendo manuscrito, eu quero escrever o Homo sapiens. Então, a regra diz que ele tem que ser destacado do texto. Eu não consigo fazer a minha letra em itálico, né? Qual que é a forma de eu destacar do texto? Sublinhado. Então, nome de gênero, né, e o epíteto específico devem estar sublinhados. Se eu quero repetir o nome daquela espécie, eu escrevi o Homo sapiens, na primeira vez eu tenho que escrever Homo sapiens completo, e aí, nas próximas descrições, eu não preciso ficar repetindo Homo sapiens, Homo sapiens. Eu posso escrever só Homo, né, e que é o nome do gênero. H, que é a abreviatura do gênero, e sapiens. Não preciso ficar repetindo o gênero. E sublinho. Então, quando a gente está escrevendo, a regra nos diz que nós devemos sublinhar tanto o gênero quanto o epíteto específico. Se eu estou me referindo somente ao gênero, eu tenho que grifar o gênero. Relembrando aqui, já pegando um gancho, né? Essa taxonomia é a área da biologia, né, que vai separar os diversos organismos em diversos grupos, que a gente chama de táxon. A regra nos diz que, né, eu tenho que destacar somente gênero e espécie. Então, se eu estou me referindo à família, à ordem, ao filo, à classe, eu não preciso destacar. Ou seja, se eu estou escrevendo à mão, não preciso grifar. Se eu estou digitando, não preciso deixar em itálico, mas gênero e espécie, obrigatoriamente, nós precisamos destacar do texto, né? Sublinhado quando é à mão e itálico quando é digital, né, no computador.
Tá certo? Então, Carla, espero Espero ter que tenha respondido, esclarecido né, a também, dúvida. né? E, por favor, continue enviando as suas perguntas, ok? Professor, eu gostaria que a senhora falasse, então, sobre as regras do sistema binomial. Qual é a sua importância? Então, como eu já comentei, né? O nome científico, ele vai possuir dois nomes sempre. Por isso que ele é chamado binômio, né? Ele tem dois nomes, que é o nome do gênero e da espécie. Então, todos os organismos, se eu descubro, né? Estou estudando, fazendo um levantamento, vi lá que tem uma alga, né? Por exemplo, aqui nossa disciplina, tem uma alga que ainda ninguém estudou. Eu descobri agora essa alga. Então, eu preciso dar um nome a ela, né? Eu não posso chamar ela por um nome comum. Eu posso, mas eu tenho que me referir a um nome científico. Então, eu tenho que colocar o gênero. Como que eu sei que é o nome do gênero? Essa alga vai ter algumas características comuns a outra alga. Então, é o gênero, primeiro nome. E aí eu tenho que criar um nome específico para aquela alga. E esse nome, então, ele tem que ser latinizado, porque é uma língua que não sofre mais alterações, né, chamada língua morta. Então, ela tem que ser latinizada para que se torne padrão em qualquer lugar do mundo quando a gente se refere. Vou utilizar outro exemplo aqui, Homo sapiens, todo mundo sabe que é o homem, tanto um chinês quanto aqui, né, um brasileiro. Então, esse nome tem que ser latinizado e o epíteto específico, ele pode ser qualquer nome, não necessariamente em latim. Então, eu posso homenagear a minha mãe, eu posso homenagear o lugar onde ele foi encontrado, desde que ele seja latinizado. Então, tem várias espécies em que o epíteto diz brasiliensis, né? Porque ele tem que ser latinizado. Então, ela é importante para que a gente tenha esse padrão, para que todo mundo consiga falar da mesma espécie, do mesmo indivíduo, da mesma alga, em qualquer lugar do mundo, né? Por exemplo, a alga vermelha é um nome comum, vulgar, mas quando eu falo rodófita ou quando eu falo pórfira, eu sei que é o gênero pórfira da alga vermelha, ou policifone, eu sei que é o gênero policifone em qualquer lugar do mundo, todo mundo me entende, né? Para isso que serve, então, o sistema de nomenclaturas, as regras. E lembrando que aqui a gente segue o Código Internacional da Botânica. Aí, quando vocês estiverem em zoologia, vocês vão ver lá que tem algumas regras específicas para zoologia. Tá certo. Professor, chegaram mais perguntas aqui. Mais uma pergunta da Carla, ela pergunta o seguinte: quais são as características gerais de cada filo que devemos focar para avaliação, como tipo de pigmento, quantidade de membrana, ciclos de vida? Isso mesmo, Carla. Então, qual que é a característica geral de um grupo, né, de algas? Qual que é o pigmento que ele apresenta? Se ele apresenta a clorofila A, se ele apresenta a clorofila B, ou clorofila, somente clorofila A, né? Além da clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, que é aquele pigmento capaz de captar lá a energia luminosa, existem os pigmentos acessórios, que também ajudam na fotossíntese. Então, qual que é o pigmento acessório de cada grupo? Essa é uma característica básica, né? A forma de reprodução, ele apresenta a célula flagelada? Sim ou não, né? Esse flagelo, ele é normal, assim, ele é anterior à célula, ele é posterior à célula, ele vai ter alternância de geração. Então, essas são as características básicas, né? Ou seja, o tipo do pigmento, qual o tipo da clorofila, se ele tem pigmento acessório, a forma de reprodução, são exatamente as principais características que a gente tem que levar em conta, né? Que separa cada grupo, assim, basicamente. Aí dentro de cada grupo existem mais características específicas. Como vocês observaram, né? Essa disciplina ela é extremamente diversa. Então, se a gente for ficar entrando, né? Cada especificamente se torna muito decoreba, né? Então a gente tem que focar qual que é a diferença entre uma alga verde e uma vermelha. A alga verde tem clorofilas A e B, vermelha, clorofilas A e C. Reprodução, né? Aí a reprodução já varia bastante. Ela pode ser sexuada ou assexuada. Algumas, por exemplo, se reproduzem em maior quantidade sexuadamente. Então, focar nessas características. Entendi. Bom, a Marciane também fez uma pergunta e ela meio que me complicou agora porque ela colocou vários nomes complicados. Espero não falar bobagem. Então a senhora já me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, né? A Marciane pergunta: boa noite, professora. Gostaria da explicação. O que os zigósporos, ascósporos e basidiósporos têm em comum? Como que é o nome dela? Marciane. Então, Marciane, esse um conteúdo, desculpa, que vai ser cobrado só lá na segunda prova.
Então, esses zigósporos, ascósporos e basidiósporos, eles são esporos dos fungos. Então, aqui a gente está vendo, ainda não estamos vendo fungos. Vocês estão estudando até agora as algas verdes e as algas vermelhas, tá? Mas zigósporos, ascósporos e basidiósporos são os esporos do grupo Basidiomycota, basidiósporos. Ascósporos, os esporos dos ascomicetos. E os zigósporos, a gente vai ver que também é um esporo um pouquinho diferente, que ele é assexuado dos zigomicetos. Mas esse conteúdo faz parte dos fungos, que não vai ser cobrado agora nessa prova. Entendi. Bom, também não falei tão errado, então. Não, tá certinho. Olha só. Ok, vamos lá. A Suziane Somariva também fez uma pergunta. Então, a primeira prova, pergunta ela, né? Então, a primeira prova vai ser das atividades 1, 2 e 3. É isso mesmo? Isso, as atividades referentes à introdução, taxonomia, nomenclatura, algas verdes, cianobactérias e algas vermelhas. Isso aí. Beleza. Primeira prova. Mais uma da Kayla Dalzotto, ela pergunta: quais são os filos de algas que possuem flagelos? Então, aí é muito específico, né? Eu tenho filos nas algas verdes que possuem flagelos, e aí a alga vermelha, a característica básica é que ela não vai ter célula flagelada. Então, alga verde tem flagelo, e alga vermelha não tem flagelo. Então, essa já dá pra gente, é a diferença básica, né? As rodófitas, a sua principal característica é que durante a evolução elas perderam o flagelo. Então, durante a reprodução sexuada, os gametas, né, chamados de espermáceos, não têm o flagelo. Eles precisam da água para poder fecundar o gameta feminino. Tá certo. Bom, a Marciane de novo fez uma pergunta, vamos lá, né? E os zoósporos, conídeos, excíporos e uridósporos, também o que tem em comum? Então, Mariane, você tem que focar nas primeiras unidades, né? Esse conteúdo é só de fungos, a gente ainda não viu fungo. Então, são estruturas de fungos e de pseudofungos que a gente ainda não estudou. Tá Vou certo. deixar para responder só antes da prova de fungo. Tá certo, então. Bom, vamos lá. De novo da Kayla, ela pergunta: qual o ciclo de reprodução mais comum entre algas? Isso é uma pergunta, né? Não tem um específico. Então, você tem que estudar, tem os mais diferentes, assim, os grupos que representam, né? Então, a gente tem algumas classes se reproduzem sexuadamente e algumas assexuadamente. O que vocês precisam ver? As exceções. Então, por exemplo, alternância de geração. Quais que vão apresentar? Então, eu posso ter alternância de geração em algas vermelhas e algas verdes, certo? Eu posso ter fase haploide, tanto também em algas verdes e algas vermelhas. Então, não tem... como é muito diversificado, né? Cada classe vai ter, dentro ainda da classe, gêneros e que ainda famílias que podem ter alguns, né? Tem reprodução alternância, outros não. Então, por exemplo, aqui a gente tem os ciclos que mais chamam a atenção, né? O ciclo da policifônia, da rodófita, o ciclo da uva, da clorófita, que é um tipo de alternância de geração, o ciclo da clamidomonas, que aí a célula é haploide, né? Quem sofre meiose é o zigoto. Então, focar nessas exceções, nesses ciclos mais diferentes, né? Que elas possuem. Ok. O João Edevino também faz uma pergunta. Novamente, acho que sobre aquela questão das nomenclaturas, né? Ele pergunta: e quando cita somente o gênero, também tem que ser destacado? Ele, por exemplo, na frase, abre aspas, protozoário do gênero Plasmodium é causador de, fecha aspas. A palavra plasmódio, ela tem que ser destacada mesmo não tendo o epíteto específico? Sim, se você estiver escrito, né, escrevendo Plasmodium latim, que é o nome do gênero mesmo, precisa ser destacado, ou sublinhado, ou em itálico. Mas se você aportuguesar, né, brasileirar o Plasmodium no português mesmo, com acento, aí não precisa destacar. Eu só preciso destacar quando eu me refiro ao nome científico, seja só o gênero sozinho ou junto com o epíteto. Aí assim eu preciso destacar. Ok. Mais uma também da Suziane Somariva, ela pergunta também sobre a prova. Será cobrado o desenho dos ciclos de vida de cada alga?
Então, a gente ainda não preparou a prova, né? Eu preciso sentar e preparar a prova. É bom vocês estudarem, por exemplo, né, o ciclo de vida lá da policifônia, que é o mais diferente de todos. O gametófito produz o quê? O gametófito produz os esporos haploides, né? Então, esses esporos vão germinar e vão produzir o quê? Vão produzir o gametófito. O gametófito vai produzir os gametas, né? Os gametas vão se fundir e formar o esporófito. Então, é bom que vocês saibam o que cada fase produz e o que acontece, né? Aí fica mais fácil a gente olhando um esquema, um desenho, porque alguns, a fase esporofítica é igual à fase gametofítica, alguns não, né? Então, você não precisa decorar o desenho, você precisa entender que um gametófito, se ele é haploide, ele vai produzir células haploides. O esporófito é diploide, as células vão sofrer meiose e vão gerar os esporos haploides. Tá certo, professora. Falando justamente sobre a policifônia, vou aproveitar e inserir uma questão que nós havíamos preparado, né? Então, por que o ciclo de vida da policifônia é denominado de alternância de gerações trifásica? Isso, né? Ele é um ciclo de vida bem característico desse gênero. Então, o que é alternância de geração? Né? Alternância de geração é quando eu tenho uma fase haploide e uma fase diploide. A policifônia ela só vai completar a sua reprodução sexuada se ela passa por uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Por que ela vai ter 3 fases? Normalmente apresentam 2 fases, que é o esporófito e o gametófito. Só que aqui na policifônia, a gente tem uma terceira fase, que é o chamado carposporófito, que ele vai ser produzido no gametófito feminino. Então, como que acontece? O gametófito feminino e o masculino, eles são haploides. O que eles vão produzir? Por mitose, eles vão produzir gametas haploides, femininos e masculinos. Lembrando que esses gametas não têm flagelo, eles são imóveis. Então, pela água, eles vão até, o gameta masculino vai até o gametófito feminino, vai fecundar a célula, o gameta feminino. Vão gerar um zigoto diploide. Esse zigoto, ele vai ficar numa região, no próprio gametófito feminino, vai produzir uma estrutura chamada carposporângio, né? O carposporângio, ele fica dentro do carposporófito, ou que é diploide. Então, esse carposporângio, o zigoto vai se multiplicar por mitose, e aí que ele vai produzir os carpósporos, que aí vão germinar e formar o esporófito, que é diploide. Então, essa é a maior diferença, que produzir o zigoto, ele já não gera direto um esporófito. Ele fica no carposporófito, e aí que ele produz o carpósporo, que só então ele vai gerar o esporófito diploide. Ok. Professora, então nós recebemos mais 2 perguntas, vou fazer as 2 porque elas se referem basicamente à prova, né? Então a Mileide Godoy, ela é bastante específica, ela pergunta quais os conteúdos que vão cair na primeira prova. Na verdade a professora já respondeu brevemente, mas pode reforçar alguma coisa, né? E a Carla Dalzotto também, ela pergunta, será cobrado na avaliação as euglenas, dinoflagelados, diatomáceas e feofitas, ou feófitas? Não sei como. Não, então a primeira prova vai até rodófita, algas vermelhas, certo? Então é desde aquela introdução, nomenclatura, importância, como que você nomeia, como que é o nome científico, os ciclos de vida, aí a gente entra nos grupos. Dentro da primeira prova, cianobactéria, alga verde e alga vermelha, só. Aí todos esses dinófitas, euglenófitas para a segunda prova. Tá certo. Professor, então também, já que tocou no assunto, né, eu vou lhe perguntar quais são as características básicas das rodófitas, por favor. As rodófitas a gente tem falado bastante dela, né? A rodófita, então, a principal característica é que ela vai ter cloroplasto contendo as clorofilas, clorofila A. E o pigmento acessório são as ficobilinas. Por isso que ele tem essa cor vermelha, né? As ficobilinas são proteínas. A gente tem 2 tipos, uma que dá a cor mais avermelhada e uma azulada. Então, essa ficobilina é que mascara a clorofila. Então, por isso que ela fica vermelha. E que ajuda essa alga, a gente encontra ela em grandes profundidades. Então, a maioria delas é marinha, e ela lá
na região mais profunda do oceano, ela consegue fazer fotossíntese devido a esses pigmentos acessórios. A substância de reserva dela é diferente, não é amido, é uma substância mais parecida com o glicogênio, que é a nossa substância de reserva dos animais, do que das plantas, né? E outra característica também bem específica da rodófita é que além da parede celular dela, além de possuir celulose, ela possui agar, né? As carragenanas, que são polissacarídeos ali, que dão esse aspecto bem lisinho da alga, bem escorregadio, né? Que é essa substância que eu comentei, o agar, que ele é utilizado para fazer meio de cultura, utilizado para fazer, né, alimentos para o pessoal que é vegetariano, que não quer ingerir a gelatina animal, né, de origem animal, né, faz a partir do agar, então, que é bem utilizado. Tá certo. Professora, mais uma pergunta. Teoria endossimbiótica, né? Qual é a importância e o que ela explica, por favor? A teoria endossimbiótica, né, vocês já viram, já comentaram, já estudaram lá na Biocell, que ela explica a origem da célula eucarionte, que é a célula que tem núcleo. Essa célula eucarionte, ela fagocita uma série de células procariontes, e aí tem origem endossimbiose, por quê? Porque é uma célula vivendo dentro de outra célula. Os dois têm benefícios, né? Tanto o hospedeiro, que é aquela célula que fagocita, quanto o fagócito, né? A célula que foi fagocitada. Então, a teoria endossimbiótica ela é importante porque ela vai explicar o surgimento das algas, dos diferentes grupos de algas. Então, a gente está vendo aqui alga verde e alga vermelha, acredita-se, né, que elas têm origem elas fizeram a endossimbiose primária, ou seja, tinha uma célula procariótica que fazia fotossíntese e uma célula eucarionte que não fazia fotossíntese. Essa célula eucarionte fagocita a célula que faz fotossíntese. Então, a gente tem um hospedeiro e uma célula que foi fagocitada, que foi englobada, né, entre aspas, que foi comida. Essa célula não é digerida e continua vivendo nesse hospedeiro. Então, os dois têm benefícios, né? Essa célula agora consegue fazer fotossíntese, porque aquela procarionte fazia fotossíntese, e essa célula procarionte tem um ambiente ali favorável que ela consegue sobreviver melhor, né? Então, a partir dessa endossimbiose, acredita-se que originou alga verde e alga vermelha, certo? A partir dessa endossimbiose, acredita-se que surgiram outros grupos, então não ficou apenas uma fagocitose. Essas algas elas foram fagocitadas por outras células eucariontes, que também não conseguiam fazer fotossíntese. E aí aí entra o grupo das euglenófitas, dos dinófitos, né, e das diatomáceas, que são aquelas algas que têm várias membranas no seu cloroplasto. Por quê? Porque acredita-se que essas membranas são originárias lá daquela alga vermelha que foi fagocitada e daquela alga verde que foi fagocitada. Então, por exemplo, tinha a alga verde lá primitiva, né? E uma célula eucarionte fagocitou essa alga verde. E aí a gente tem o grupo das euglenas, que vai ter 3 membranas no seu cloroplasto. A alga vermelha foi fagocitada por um outro grupo de algas, né? As dinófitas. Então, essas algas também têm 3 membranas no cloroplasto, porque uma é do fagossoma e 2 das membranas já que elas já possuíam, né, do hospedeiro, da célula que foi fagocitada. Tá certo. Professora, chegou mais uma pergunta aqui também lá na cara. Inclusive, fala um pouquinho sobre as algas verdes, né? E ela pergunta, poderia comentar sobre qual a classe de algas verdes das quais evoluíram as plantas terrestres e vasculares? Uhum. Então, essa é uma questão que o pessoal vem discutindo bastante, né? Uma questão lá das nossas atividades. Então, as algas verdes, elas possuem algumas características que são semelhantes às plantas terrestres e às briófitas. Quais são essas características? Elas possuem, na hora da divisão celular, elas possuem algumas classes, né, mais especificamente a classe do gênero Cara, né, Carophycia, lá na Carophycia, que elas vão possuir o fragmoplasto, que é uma característica comum das plantas terrestres. Algumas têm uma organização semelhante, elas têm
um eixo principal, digamos assim, um tronquinho, né, entre aspas, é um eixo principal, e desse eixo principal partem os ramos laterais. Nesses ramos laterais e nesse eixo a gente tem os nós e entrenós, que já são características de plantas terrestres, né? Então acredita-se que, mais especificamente do gênero Cara, né, algumas células deram origem às briófitas, porque as células reprodutivas são semelhantes das briófitas, e também, e aí deram origem às plantas terrestres, né? Então, é a forma de divisão, que é a formação do fragmoplasto. Algumas apresentam os plasmodesmos, né? Que são comunicações entre uma célula e outra, que são pontos de comunicação. A forma de crescimento, que aí a gente tem que citar exclusivamente o gênero Cara, que tem esse crescimento do eixo principal. E as células de reprodução, né? E alguns aí começaram a apresentar uma célula parecida com a das briófitas e das plantas terrestres. Essas são as principais, assim, né? Tá certo. Bom, pessoal, nós estamos indo então para a nossa reta final, né, de perguntas. Eu tenho apenas mais algumas perguntas aqui, então, se tiverem mais alguma dúvida, né, aproveitem agora que nós já estamos nos encaminhando para a reta final aí, ok? Bom, professora, eu tenho aqui apenas mais duas perguntas, então, e aí, se o pessoal tem mais alguma, já nos encaminhamos para as considerações finais, né? O que significa a alternância de gerações? Então, a alternância de geração é um ciclo onde ele apresenta duas fases. Para ele completar a reprodução sexuada, ele vai apresentar uma fase diploide e uma fase haploide. Então, a fase diploide é chamada de esporófito. Essas células vão, por meiose, produzir células haploides. Então, tem que lembrar lá que meiose reduz o número de material genético, né? Produz células haploides. Então, o esporófito, as células vão sofrer meiose e vai produzir os esporos haploides. Os esporos haploides vão germinar e vão produzir a segunda fase, que é o gametófito, que aí vai ser um indivíduo que vai ter células haploides. Esse indivíduo é que vai produzir os gametas haploides agora, né? E vai gerar, então, o esporófito, que aí é diploide. Por quê? Porque o gametófito masculino e feminino se fundem, cada um é haploide, N mais N gera uma célula diploide, 2N. Essa célula, que é o zigoto, germina e produz o esporófito. Então, esse ciclo ele vai alternando de fase, né? Uma geração esporofítica e uma geração gametofítica. Tá certo. Bom, a Marciane enviou uma pergunta aqui, que é o seguinte. Acho que o pessoal está um pouco preocupado com o que vem na prova, né? Então ela pergunta, seria possível enviar algumas questões parecidas com o que cairá na prova? Acredito que talvez uma aplicação no fórum, alguma coisa, então, né? Como uma espécie de revisão, talvez? Desculpa, Anderson. Na verdade, as atividades que a gente colocou lá na plataforma, né? Elas versam sobre os conteúdos da prova. Então, se você respondeu isso, atende todos os conteúdos, né? Se você respondeu essas atividades, com certeza, né, e elas estiverem corretas, você está apto para fazer a prova, sem problema algum. Beleza. Então, nossa última pergunta aqui é da Carla, novamente. Ela pergunta qual a diferença entre o ciclo de vida das clamidomonas, acho que eu falei isso, né, e da uva. Ambas algas verdes, mas de classes diferentes. Isso, então a clamidomonas vai estar na classe clorofícia, né? E a uva, classe uvofícia. Qual que é a diferença entre os dois ciclos? Uva possui alternância de geração, então ela tem um gametófito e um esporófito. Esse gametófito e esporófito são idênticos, a gente não consegue diferenciar, então ele é chamado isomórfico. A clamidomonas, não o ciclo de vida dela sexuado, a gente tem que lembrar que esse alternância de geração é quando a reprodução é sexuada. Na clamidomonas, a célula clamidomonas, lá flagelada, ela é haploide. E ela produz gametas, então, forma o zigoto, e o zigoto sofre meiose. Então, o ciclo de vida da clamidomonas ocorre meiose no zigoto, que é a chamada meiose zigótica, para gerar de novo uma clamidomonas haploide. Então, ela não tem essa fase diferente, né? Já a uva tem fases específicas, fases gametofíticas e esporofíticas, que é semelhante ao da policifone,
da policifônia, né? A diferença é que ele não vai ter o carpo sporófito lá. Tá certo. Tem mais uma última pergunta aqui, que na verdade, numa questão vai envolver duas, né? Então, quais são as principais características das cianobactérias e também das clorófitas, né? Que daí a gente já aproveita para encerrar. Isso. Cianobactéria são aquelas não são algas verdadeiras, né? A gente chama alga azul, mas na verdade ela é uma bactéria que faz fotossíntese. Por que ela é chamada de alga azul, né? Ou cianobactéria? Porque ela tem lá no seu citoplasma, ela não vai ter cloroplasto e nem núcleo. Então o material genético fica disperso lá no citoplasma. Lá no citoplasma ela vai possuir membranas tilacoidais. Nessas membranas elas têm a clorofila A, que faz a fotossíntese. Além da clorofila A, ela tem as ficobilinas, que são esses pigmentos acessórios, que dão essa cor mais azulada, mais avermelhadinha, né? Que são a ficoeritrina e a ficocianina. Então, uma cianobactéria é uma bactéria que faz a fotossíntese, né? E que a gente chama comumente de alga azul, mas na verdade ela é uma célula procarionte. Ela não tem ainda nem cloroplastos, nem o núcleo envolto por membrana. Já a alga verde é uma alga, né, propriamente dita, ela é eucarionte, ou seja, ela vai ter núcleo e vai ter cloroplastos. Nos cloroplastos, ela vai ter dois tipos de clorofila, A e B, que também é uma característica de planta terrestre, que eu acabei esquecendo de comentar. Essa também é uma característica, né, comum. Planta terrestre também tem clorofila A e B. Além dos os pigmentos acessórios, a gente tem os beta-carotenos, né, que são aqueles pigmentos que dão aquela cor mais amarronzadinha, assim, para alga verde. Então, basicamente, ela é verde porque ela tem clorofila A e B, né? E ela possui dentro, então ele é o grupo mais diversificado. Então, eu vou ter células, formas unicelulares, que é o caso da Chlamydomonas, eu vou ter células filamentosas, eu vou ter formas coloniais, que é a Volvox, por exemplo, né, que são células que se organizam numa colônia, como eu posso ter formas, no caso da uva, que é um formato de lâmina, que a gente chama que é um formato de parenquimatoso, né? E eu tenho, no caso do gênero da cara, já uma organização mais próxima com as plantas, né? Que é um eixo principal, nose, entrenós, ramificação, né? Então, é um grupo bem diversificado. Em relação à reprodução, cada classe, né, vai ser específica, e dentro de cada classe eu posso ter os dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada, né? As diferentes são essa. Uva, é importante olhar o ciclo da uva, da Chlamydomonas, né, que são ciclos mais diferenciados. Tá certo, então. Bom, pessoal, já deu para ver que é um assunto, né, que daria para conversar bastante, né? Eu não sou exatamente da área, né, já percebi que é um assunto complexo, então demanda de atenção de vocês, mas na plataforma Moodle, dentro da disciplina, tem muito material, então basta se concentrar lá, dentro das primeiras atividades, 1, 2 e 3, que vai dar tudo certo na prova, ok? Bom, pessoal, então, antes de passar para a professora fazer as suas considerações finais, quero lembrá-los de que essa webconferência estará disponível para vocês assistirem novamente logo mais, né? Terminando a web, nós vamos enviar os links para os tutores e acredito que entre hoje à noite e amanhã, né, esse link já estará disponível na plataforma para que vocês possam, né, assistir novamente e tirar mais alguma dúvida que tenha ficado aí, ok? Também quero já fazer um agradecimento especial ao nosso técnico João Gustavo, que hoje me acompanha na webconferência, beleza? Então, professora, gostaria que a senhora desse o seu recado final, aí, então, para que a gente possa encerrar a nossa web. Ok, Anderson. Então, pessoal, uma dica, né, para vocês. Lá nas nossas videoaulas, cada unidade tem as videoaulas, né? Elas resumem tudo isso que a gente comentou sobre os ciclos de vida, as principais características de cada grupo. Então, assistam as videoaulas, né? Leiam ali os conteúdos, resolvam as atividades e não fiquem com dúvidas, né? Tendo dúvidas, manda mensagem lá para a gente que a gente tenta tirar as dúvidas de vocês, né? O conteúdo ele parece complexo, mas a gente tem que ter leitura, né? Então, lê um pouquinho, não entendeu? Manda uma mensagem lá pra gente que a gente tenta responder e tirar as dúvidas, né? E não se preocupem com a prova, né? Tentem resolver as atividades, porque elas englobam os principais, né, pontos, assim, do nosso conteúdo.
Tá certo, professor, então, também estendo um agradecimento a você, muito obrigado pela sua explanação, e também, claro, quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, pessoal aí de todos os polos assistindo também de casa. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.